A mente consciente é ignorante e teme a mente inconsciente. Você se dirige, sobretudo, à mente consciente. E basta isso? Seu método terá eficácia para nos libertar do inconsciente? Tenha a bondade de explicar de que maneira podemos lidar a fundo com a mente inconsciente. Resposta: esse é um problema complexo e difícil, que requer muita penetração e por isso espero que preste atenção não apenas verbalmente, mas escutando de fato e percebendo a verdade no mesmo contida. Sabemos que existe a mente consciente e a mente inconsciente, mas a maioria de nós funciona apenas no nível consciente, na camada superficial da mente. E toda a nossa vida, na prática, se limita a isso. Vivemos na chamada mente consciente e nunca damos atenção à mente inconsciente, mais profunda, da qual nos vem ocasionalmente uma mensagem, uma sugestão. Mas essa sugestão não é atendida ou é adulterada ou traduzida de acordo com as nossas exigências do momento. Mas o interrogante pergunta: você se dirige principalmente à mente consciente, e basta isso? Vejamos o que se entende por mente consciente. A mente consciente é diferente da mente inconsciente? Separamos o consciente do inconsciente e isso se justifica? Isso é verdadeiro? Existe uma tal divisão entre o consciente e o inconsciente? Existe uma barreira precisa, uma linha de demarcação, onde o consciente termina e o inconsciente começa? Sabemos que a camada superficial, a mente consciente, é ativa, mas é este o único instrumento que está ativo durante todo o dia? Ora, se eu estivesse me dirigindo só à camada superficial da mente, então, por certo, o que estou dizendo não teria valor, não teria significação alguma. E, entretanto, a maioria de nós está apegada ao que foi aceito pela mente consciente, a qual acha conveniente ajustar-se a certos fatos óbvios. Mas o inconsciente pode revoltar-se, como muitas vezes acontece. E por isso há conflito entre o chamado consciente e o inconsciente. Nosso problema, portanto, é esse. Existe de fato um estado único e não dois estados, como sejam o consciente e o inconsciente. Só há um estado de ser, que é a consciência. Embora gostemos de dividi-la em consciente e inconsciente, mas a consciência é sempre do passado, nunca do presente. Só temos consciência das coisas já passadas. Tem consciência de me ouvir um pouco depois do fato passado, não é? E o compreende um momento após. Nunca estamos conscientes do agora. Observe os seus corações e as suas mentes e verá que a consciência funciona sempre entre o passado e o futuro, sendo o presente uma mera passagem do passado para o futuro. A consciência, portanto, é um movimento do passado para o futuro. Tenha a bondade de acompanhar o que eu estou dizendo. A matéria é um pouco abstrata e é difícil de dar exemplos símiles. E pensar por símiles não é absolutamente pensar, porque os símiles são sempre limitados. Precisamos pensar abstratamente ou negativamente, que constitui a mais elevada forma de pensar.
Se observar a sua própria mente em função, verá que o movimento para o passado e para o futuro é um processo no qual o presente não existe. É o passado um meio de fuga do presente, que pode ser desagradável. Ora, é o futuro, uma esperança que nos leva para longe do presente. A mente, pois, vive ocupada com o passado ou com o futuro e sacode de si o presente. Isso é, a mente está condicionada pelo passado, condicionada como hinduísta, brahmane ou não brahmane, cristã, budista e etc. E essa mente condicionada se projeta no futuro. Por essa razão, nunca é capaz de olhar direta e imparcialmente um fato qualquer. Ela ou condena e rejeita o fato, ou o aceita e com ele se identifica. Em tais condições, como é natural, a mente é incapaz de perceber qualquer fato como um fato. Tal é o nosso estado de consciência, que é condicionado pelo passado. E o nosso pensamento é a reação condicionada ao desafio de um fato. E quanto mais reagimos de acordo com o condicionamento da crença, do passado, tanto mais consolidamos o passado. Essa consolidação do passado é sem dúvida a continuidade dele próprio, como o nome de futuro. Tal é, pois, o estado da nossa mente, da nossa consciência, um pêndulo que oscila entre o passado e o futuro. Tal é a nossa consciência, que é constituída não apenas das camadas superficiais da mente, mas também das camadas mais profundas. Essa consciência, por certo, não pode funcionar num nível diferente, porquanto só conhece aqueles dois movimentos oscilatórios. Se observar com muita atenção, perceberá que não há um movimento ininterrupto, mas que existe um intervalo entre dois pensamentos, ainda que seja por uma fração infinitesimal de segundo. Há um intervalo de importância no vai e vem do pêndulo. Percebemos, pois, o fato de que o nosso pensar é condicionado pelo passado, o qual se projeta para o futuro. E no momento em que admitimos o passado, temos também de admitir o futuro, porque não há dois estados tais como o passado e o futuro, mas só um estado que inclui todo o passado, o consciente e o inconsciente, o coletivo e o individual. O passado coletivo e o individual, reagindo ao presente, produzem certas reações que criam a consciência individual. A consciência, portanto, é produto do passado e nele está toda a base de nossa existência. E no momento em que temos o passado, temos inevitavelmente o futuro, porque o futuro não passa de continuidade do passado, modificado, mas sempre o passado. Nosso problema, pois, é o de como operar uma transformação nesse processo do passado, sem criar outro condicionamento, outro passado. Espero que esteja entendendo isso. Se não estiver bem claro, poderemos discutir sobre o assunto na próxima terça ou na quinta-feira. Diferentemente formulado, o problema é o seguinte: nós, em maioria, rejeitamos uma determinada forma de condicionamento e achamos uma outra forma, um condicionamento mais amplo, mais expressivo ou agradável. Abandonamos uma religião e abraçamos outra, rejeitamos uma forma de crença e adotamos outra. Esse substituir
naturalmente, não é compreensão da vida que é relação. Nosso problema, portanto, é o de como ficarmos livres de todo condicionamento. E vocês, ou dizem que isso é impossível, que nenhuma mente humana pode ficar livre do condicionamento. Ou começa a experimentar, a indagar, a descobrir. Se afirma que isso é impossível, então, evidentemente, não há o que fazer. Sua asserção pode basear-se na experiência, vasta ou limitada, ou na mera aceitação de uma crença. Mas tal asserção é a negação da busca, da investigação, do descobrimento. Para se descobrir se é possível a mente ficar de todo livre de qualquer condicionamento, precisamos estar livres para indagar e investigar. Eu digo positivamente que é possível a mente ficar livre de qualquer condicionamento. Mas não aceite essa afirmação estribados na minha autoridade, porque se o fizer, serão incapazes de descobrir. Terá apenas um novo substituto e isso nenhum valor apresenta. Quando digo que é possível, é porque isso para mim é um fato. E eu o demonstrarei verbalmente. Mas se desejar descobrir a verdade desse fato por você mesmo, deve experimentá-la e segui-la sem demora. A compreensão do processo integral do condicionamento não nos vem por meio da análise ou da introspecção. Porque no momento em que temos o analista, esse mesmo analista faz parte do fundo condicionado. E sua análise, portanto, não tem valor. Isso é um fato e nos cumpre eliminá-lo. O analista que examina, que analisa a coisa que está observando, faz parte também do estado condicionado. E, portanto, qualquer que seja a sua interpretação, a sua compreensão, a sua análise, a mesma faz parte daquele fundo. Por esse caminho, não há possibilidade de fuga. E é essencial quebrar o fundo, porque para corresponder ao desafio novo, a mente precisa ser nova. Para descobrir Deus, a verdade ou o que quiser, a mente precisa estar nova, não contaminada pelo passado. Analisar o passado, chegar a conclusões, através de uma série de experimentos, fazer asserções e negações e tudo mais, isso de certo implica na sua verdadeira essência, a continuação do fundo sob formas diferentes. E ao perceber a verdade desse fato, descobrirá então que o analista deixou de existir. O fundo continua, mas o analista findou. Não existe, então, nenhuma entidade separada do fundo. Só há pensamento constituindo o fundo, sendo o pensamento reação da memória, tanto da consciente como da inconsciente, tanto da individual como da coletiva. A mente, pois, é o resultado do passado, o qual é o processo de condicionamento. E como é possível a mente ficar livre? Para ser livre, deve a mente não apenas perceber e compreender o oscilar de seu pêndulo entre o passado e o futuro, mas também perceber um intervalo entre pensamentos. Esse intervalo é espontâneo, não é produzido por nenhuma ação causal, por nenhum desejo, por nenhuma compulsão. Experimente, junto comigo, para ver a sua mente em funcionamento.
à medida que aos poucos vou entrando na matéria. Não se inquiete, não estou hipnotizando vocês. Não tenho interesse algum em lhes hipnotizar ou influenciar, porque se ficar hipnotizado ou influenciado, consciente ou inconscientemente, vocês se tornarão meus seguidores, e tornando meus seguidores, destruirão a vocês mesmos e a mim. E, portanto, não existe amor entre nós. Quando há amor, não há hipnose, não há seguidor, nem instrutor, nem homem, nem mulher. Só há a chama do amor. E esse amor que estabelece a comunhão entre nós. Embora seja difícil, perante o auditório tão numeroso, demonstrar como a mente funciona na realidade, vou tentar fazê-lo. E pode experimentar e ver por você mesmo. Sabemos que o pensar é uma reação do fundo de condicionamento. Pensa como hinduísta, como parsi, como budista, ou sabe Deus como que mais. Não apenas no seu pensar consciente, mas também no pensar inconsciente. Você é o fundo. Não é separado, pois não há pensante separado do fundo. E a reação desse fundo é o que chama pensar. Esse fundo, quer culto, quer inculto, instruído ou ignorante, está sempre correspondendo a algum desafio, a algum estímulo. E essa reação cria não apenas o chamado presente, mas também o futuro. Tal é o nosso processo de pensar. Agora, se observar com muito cuidado, verá que, embora a reação, o movimento do pensamento pareça tão célere, existem vãos, existem intervalos entre os pensamentos. Entre dois pensamentos há um período de silêncio não relacionado com o processo do pensamento. Se observar, verá que esse período de silêncio, esse intervalo, não é de tempo. E o descobrimento desse intervalo, o completo experimentar do mesmo, te liberta do condicionamento. Assim, a compreensão do processo do pensar é meditação, do que vamos tratar em outra ocasião. Agora estamos não apenas examinando a estrutura e o processo do pensamento, que é o fundo de memória, de experiência, de conhecimento, mas também tentando descobrir se a mente pode se libertar desse fundo. E é só quando a mente não está dando continuidade ao pensamento, só quando tranquila, com uma tranquilidade não provocada, isto é, sem nenhuma ação causal, é só então que estamos livres do fundo. Espero ter explicado suficientemente a questão.